Neste mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente continua recebendo aqui no Conversa Sem Curva mulheres inspiradoras, referências em suas áreas de atuação. Hoje temos a honra de ter com a gente a diretora Tata Amaral e a também diretora e atriz Lili Fonseca. Depois de começar pelos curta-metragens que realizou entre 86 e 94 e lhe renderam vários prêmios, Tata fez em 97 seu primeiro longa-metragem, Um Céu de Estrelas, premiado nos festivais de Brasília, Boston, Havana e considerado pela crítica um dos filmes brasileiros mais importantes da história. Eliana Fonseca, Lili, atua há mais de 35 anos nas áreas de cinema, teatro e TV. Em cinema, dirigiu e escreveu 5 curtas, entre eles Frankenstein Punk, além de longas-metragem como Ilha Rá-Tim-Bum. Na televisão, Lili atuou em clássicos como Castelo Rá-Tim-Bum e Caceta e Planeta. Eliana é professora e coordena o projeto É Nós na Fita, um curso gratuito de cinema com profissionais do mercado voltado para jovens de diversas regiões de São Paulo, que ensina na prática a produção de um curta-metragem do roteiro à execução. Como se vê no programa de hoje, não vai faltar humor, drama, ação e romance. Vamos começar pelo drama, pelo romance. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tragédia, pelo horror. Temos horror também. Opa, temos tudo. Ô, Lili, quando eu falei aqui 35 anos, eu senti uma 45, vibração aqui. Acho que o currículo está antigo, na verdade. Eu nem gosto de falar porque as pessoas ficam calculando, mas é mais de 45 já. Mais de 45. Eu já falei para o nosso redator aqui parar de puxar o saco do povo. Não, achei legal. Elegante, né? Mais de 45, Lili. E, aliás, queria dizer que, pela primeira vez, esse papo é com curva. Ah, muito bem! Muito bom! A Semana da Mulher. Muito bem. Mês da Mulher. Tata, querida, obrigado mais uma vez você aqui com a gente. Da outra vez foi super legal e hoje vamos repetir a dose. Com certeza, um prazer. Obrigada pelo convite, ainda mais de estar aqui ao lado da Lili, que esses 40... Ela é mais nova que eu. Só nada. É verdade. Quantos não é? anos você tem? 65. Ah, eu também. Ah, você já fez. É verdade. Eu passei a maldição da 65. família. É lógico. Foi a mas- grande maldição. Cara, vocês Nenhuma estão com mulher da essa- minha família tinha passado, materna, né? Aham. Passado de 64. Ah, é? E agora Olha. agora me segura, hein? Bom, vamos começar por aí então. Mas ela é 6 meses mais nova que eu. Isso É. 65. Na minha época, 65 as mulheres já eram vovós, aquela, né, aquele perfil. A gente mudou e avançou demais, né? Tá aqui 2 mulheres lindas. Eu sou casado com a Ângela, que tem 64. Bom, a sua mulher é covardia, né? Ela Tem fala que ela se 64 rasgou, e- ela e- fala que se com- rasgou toda e que não sei o quê. Corpinho de 27. Sério. Bom, o que mudou nessa geração, né, que a gente hoje tem, para além da questão estética, esses padrões todos de beleza, mas eu acho que, sobretudo, o papel da mulher, né, desse tempo para cá. O que vocês acham que foi o maior plus que a gente teve? Nós, o conjunto da sociedade, porque quando vocês avançam, né, a gente fica feliz também. Que bom. Eu acho que talvez, assim, é a gente ter... Estou falando da nossa geração em relação às coisas que acontecem. Eu acho que é a gente ter se percebido, e acho que nesse sentido a geração que vem depois ensina muito para a gente, essa questão de quanto o feminismo é importante, que eu acho que é uma coisa que, sei lá, eu costumo falar isso, assim, eu mesma vivi muito machismo na minha vida que eu não identificava como machismo, né? Sim. E a gente, porque a gente sempre, machismo é bater, apanhar. E aí hoje você consegue identificar muito mais. E eu acho que essa identificação ela está acontecendo.
tanto por parte das mulheres quanto por parte dos homens também, porque eu acho que o crescimento ele tem que ser conjunto, né? Não adianta a gente cair na real e os meninos não caírem. Sim. Então eu acho que nesse sentido o que muda um pouco assim é essa percepção, porque mudou, né? Assim, eu fui, por exemplo, criada para casar, ter filhos e casei e tive filhos, mas com 38 anos, né? Sim. Então, que já era um ponto fora da curva para a nossa geração. Para a nossa geração, E também trabalhar. Mas eu percebo, por exemplo, assim, mesmo percebendo a carreira da gente, como é mais difícil realmente se você é mulher. Assim, hoje eu tenho essa percepção muito, muito clara, assim, de disparidades, de oportunidades. De oportunidades. E a arte que não deveria, ou pelo menos, digamos que ser um pouco mais, né, a cabeça das pessoas, né, dos operários e operárias da arte, né, por mexer com a arte, etc. A cabeça tem lugares que é muito mais complicado, né, setores. Né? Tata, você... O que mudou? Olha, eu acho que tudo a ver, né? Isso que a Lili está dizendo, né? A gente ganhou, né? Ganhou espaço, mas é um espaço insuficiente. A gente ganhou consciência, né? Isso é muito verdade, né? Atitudes que a gente sofria e sofre, que antes não identificávamos, né, claramente como machismo, hoje a gente tem certeza. Basta ver, por exemplo, o número de diretoras, roteiristas que existem num país onde mais da metade é composta por mulheres. Né? Os dados, né, de pesquisa, acho que não sei se do Oca ou da Ancine, dizem que existem muitas mulheres que ingressam nas universidades, nos cursos de cinema, e a proporção de mulheres que ainda hoje chegam à profissão é muito pequena. Mais do que isso, basta ver a nossa trajetória, né? Quer dizer, a gente luta para produzir, para se manter. Os orçamentos são muito mais baixos de filmes dirigidos por mulheres, principalmente dirigidos. Nem sempre as produtoras, que elas sim são maioria, conseguem emplacar projetos de mulheres, né, quando vão a plataformas ou enfim, a distribuidores. Eu acho que tem isso é muito evidente, né, no mercado. E hoje a gente também enfrenta eu pelo menos, né, não sei, Lili, um outro problema que é a idade, o etarismo. Né? Como se essa ideia a gente está desbravando um momento em que a vovozinha né, a minha já faleceu, né? A minha mãe já não era uma vovozinha, sabe? Ela é uma professora primária, atuante, se aposentou, tudo bem, né? Cuidava da minha filha, vez ou outra, né? Não sempre, era muito parceira e tudo, mas sem dúvida nenhuma, a gente está no mercado de trabalho disputando espaço, porque nada está ganho, não está ganho mesmo, é um dia... Uma luta, né? Uma disputa, um processo que não para. Uma luta não para. E num país que também, eu acho que tem um problema, que educação e cultura sempre muito relegados, só para você ver, questão de orçamento. A gente é muito relegado, nem vou dizer terceiro plano. Né? Que eu vejo e sinto isso também na pele, até por conta do É Nós, como é você pegar essa moçada de trabalho, obviamente, com jovens de baixa renda, a maioria, se não 100%, de escolas públicas, vez ou outra que não, mas assim, como é horrível o ensino. Eu fiz uma escola pública na época da ditadura que era péssima. Puxa vida, né? Tenho 65, quer dizer, olha o tanto que... Como é que não muda? Sim. Como é que a gente... Isso é muito projeto, triste. não é? A impressão que dá é que é um projeto. Um projeto, para não dar certo mesmo. Né? É impressionante. Tem uma outra curiosidade que eu tenho.
em relação a essa diferença que a gente vive, que é um pouco, que eu acho que dialoga um pouco com essa questão da evolução, digamos, a evolução de todos nós, né, da civilização, que é o conteúdo da arte. A Lili tem, né, um acúmulo grande com humor. Sim. A gente teve há pouco tempo, né, uma discussão por conta de uma condenação de um humorista, tal, até onde vai o limite. E eu acho que isso, assim, na minha perspectiva aqui, é uma questão de evolução civilizatória. Você não pode mais fazer piada de negros, você não pode mais fazer piada de nordestinos, etc., que era uma cultura, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu dei o exemplo do humor, mas eu acho que cabe também no drama, né? Na história. A gente está com o cinema brasileiro bombando, né? Já 2 indicações para o Oscar, né? De anos seguidos, né? E eu acho que isso tem uma mensagem aí, né? Sobretudo por conta do conteúdo, né? Do tema dos filmes. Como é que vocês avaliam essa situação? Bom, que eu penso em relação, né, a algumas limitações do humor e do bullying, né, e desse humor que desqualifica, né, pessoas pela sua condição, que é racial, de gênero, né, pessoas PCDs, tem gordofóbico, tem pessoas, né, mais idosas, com mais idade, como nós, né? 12 idosos. 12 idosos. Ou seja, a gente vive numa sociedade que tem preconceitos, né? Isso não resta dúvida. E a gente está aqui, primeiro, né, para apontar com humor e o humor, né, que sempre é possível de ser feito, e sem ferir as pessoas e sem reforçar estereótipos. E também, né, em relação à idade, a gente está aqui para dizer estamos aqui, né? Não morremos, estamos aqui produzindo e temos o que dizer, temos o que criar. Eu acho que isso tem a ver até com o que a gente falou no começo, dessa questão da mulher, dessa percepção que a gente está tendo do mundo de uma forma diferente. Eu acho que não todo mundo, obviamente, mas acho que grande parte. Aliás, hoje em dia, se a gente olhar o mundo, que está estamos num momento muito crítico, né? Quer dizer, então eu não acho que não acho que é a humanidade como um todo, acho que infelizmente, mas parte da humanidade está crescendo como ser humano, assim. E eu acho que isso coloca mulher em outro lugar, assim, acho que a gente está realmente assumindo lugares, e acho que isso se espalha por todas as nossas percepções do que é ser humano. Então, acho que essa coisa que antes você falava que um PCD ele tinha que se adaptar ao mundo, hoje em dia a gente percebe que é um mundo que tem que se adaptar a um PCD. E eu acho que o humor, ele pode ser extremamente útil. Assim, eu sempre fui gorda a minha vida inteira. Eu tenho um curta que chama Revolta dos Carnudos, né? Que é super legal. É maravilhoso. Onde os gordos se revoltam e decidem que vão parar de fazer dieta. Então, para mim, quer dizer, quando a gente compra, né, uma história... E eu, como atriz, sempre falei assim, eu me recuso a sentar em bolo. Porque realmente, né, se você pega aqueles programas antigos, você tinha lá, era o viado, era a gostosa burra, a gorda que é tarada e senta no bolo, é sempre assim, né? Então eu acho assim que a gente hoje percebe, assim, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar mesmo. Eu acho que tem coisas muito estruturais no nosso pensamento, acho que principalmente a nossa geração. Eu sinto, assim, até uma dificuldade de como porque você sabe o que é certo, e às vezes, mas a gente erra, às vezes, a prosódia, a gente erra sem querer.
Mas ao mesmo tempo dá vontade de falar, pensa, capeta, né? Assim, você não quer errar, você quer acertar. Sim. E acho que estamos aí, estamos vivos. Eu acho que quanto ao etarismo, acho que é uma geração que mudou muita coisa, mesmo em termos de humor. Sei lá, acho que a gente fez muita coisa legal. Hoje em dia, penso em Cacete Planeta, inconcebível do que se fazia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tinha uma coisa, vira e mexe a gente pega... Bom, eu cresci na TV Cultura e a gente fazia o Revistinha. E a gente também tinha uma liberdade que era fenomenal. Então, eu acho que a gente está no momento de equilíbrio, de entender que a gente tem que ter essa liberdade, porque o que eu sinto também, muito dos meninos hoje, é que eles têm medo. Eles têm um medo de errar, como a gente tem também, mas eu acho que para eles é pior ainda, porque se a gente errar, a gente ainda tem esse benefício da idade, né? A gente tem o benefício de falar, não, é que eu sou... na minha época, caceta, nossa época é agora, estamos vivos aqui, ninguém está morto, né? Então estamos na nossa época ainda. Mas eu sinto que tem esse medo e eu acho, assim, que liberdade, ela é fundamental, principalmente se você trabalha com criação. Sim. Não dá para a gente criar com medo. Agora, também acho que uma revisão sempre é bom naquilo que você está fazendo, assim. E acho também que... Porque achei bonito isso, operários da arte, né? E nós também somos seres sociais, somos elementos sociais. Então, eu acho que a gente trazer a ética... Porque se você trabalha com público, você tem uma função ética. Claro. Você tem que ter. Claro. É impossível que você não tenha, sabe? É um padeiro que vai fazer a comida com um negócio estragado. Sim. Então, você entende? Eu acho que a ética no nosso trabalho é isso. É um ingrediente... É um ingrediente que você tem que trabalhar bem e distribuir isso bem, porque é um serviço. E é um serviço social. Sim. É a arte. Não, eu concordo absolutamente. E eu tenho uma questão que eu acho... Eu queria refletir com vocês, na verdade. Muito se fala porque o Chico Anísio, ele também... Eu falo, olha, eu particularmente eu não me lembro do Chico Anísio fazer piada. Ele fazia piada sempre com o opressor. Quando ele falava, pobre, tem que colocar tudo no Morumbi e tocar fogo, ele estava fazendo uma sátira das pessoas que pensam dessa forma. Eu acho que essa geração, a gente fala muito dos trapalhões, né? Aquela coisa com os gays e etc. E eu acho que é aquela coisa do espírito do tempo. Né, que a gente também precisa respeitar isso. Né? Não dá para a gente virar, como saiu um debate, o Chico Buarque é machista, porque nessa música... Porque gente, não, com açúcar e com afeto. açúcar e com afeto. Também... E também porque a gente é tão amplo, né? Sim. Sei lá... Você não faz o doce predileto? A gente faz. Eu estava falando, ela falou outro dia, lavei cuecas. Estou indo para a manifestação e lavei uma cueca. E isso é genial, porque você vai para a manifestação e você faz o doce predileto. E hoje você talvez não ature mais, mas eu acho que tem uma coisa até... Sei lá, eu acabei de ler a biografia do Woody Allen, fiquei com uma raiva dele. Mas assim, não pelas questões de ele ter ficado... Isso até tive uma outra leitura e tal. Mas assim, porque... não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas assim, tem a ver no sentido de que eu acho que o tempo, não adianta você querer voltar no tempo ou destruir coisas. Eu acho que as coisas... Eu acho que você não tem que... O processo evolutivo. Evolutivo. Né? Eu sou contra a pena de morte. Então, eu sou contra o apagamento de qualquer coisa. Porque eu acho que tudo se aprende. Né? O fato de você ler uma coisa não significa que você vá pegar aquilo ali a fé. Você vai ler, você tem que... O que a gente tem que fazer, eu acho, é aprender a saber ler, a criticar, a pensar. Por isso que eu fico ali batendo na da educação. Porque eu acho que isso é a base. É verdade. Porque a partir do momento que você consegue raciocinar, você consegue argumentar, você consegue contrapor, interpretar, aí, meu amigo, aí tá tudo certo, né? Muito bem. Exatamente. Tata, como é que você olha
no cinema, né? Vamos falar do cinema. O cinema sempre teve, eu acho que o cinema e o teatro, eu vou colocar, a gente estava falando aqui sobre essa questão do humor, mas mais relacionado à televisão, que na minha opinião é outra coisa. Né? A gente tem raríssimas exceções e, né, louváveis, como a TV Cultura que você citou, o teu início e tal. Mas eu acho que o cinema, tanto o cinema como o teatro, tem uma outra potência e um outro conceito de relação com o público. A gente tem coisas muito interessantes do cinema já há muito tempo, né? O que faltou, na minha avaliação, e essa é a pergunta, é um investimento pesado no cinema. Acho que esse momento que a gente vive agora ainda não é um momento adequado, mas eu acho que o cinema está falando, olha, nós estamos aqui, ainda estamos aqui e podemos, né, contribuir com o processo civilizatório. Como é que você olha isso, Tata? Olha, em relação ao teatro, cinema e à TV, eu acho que o cinema tem, e o teatro, uma tradição de serem entretenimento, mas ao mesmo tempo provocativos, né? Reflexivos. A TV tem menos experiências, né? De fazer provocações, de cutucar valores, né? Acho que nos anos 80, por exemplo, a TV brasileira era muito, né, tinha Gazeta, alguns programas na Gazeta, na Cultura, que eram mais provocativos, né, a Olhar Eletrônico, né, a TV Tudo, tinham essa função. Até os infantis, né? Os infantis também, exatamente. Então, em termos de provocar, né, reflexão ou provocar comportamentos, eu acho que, sem dúvida, a gente tem um papel muito importante, né, a cultura em geral, de lidar com a riqueza cultural, né, de um país. E aqui, o nosso país, ele é altamente rico e cheio de sotaques. E diria até mais, assim, eu acho até que tem a ver essa coisa... que você pega Marte 1, por exemplo. Acho que tem novos olhares que a gente está parando e olhando, porque a coisa era muito pasteurizada. Sim. De alguma forma, né? Tudo bem, você pega lá seu filme, eu acho que tem uma outra visão, mas era um ali... E eram filmes que, de alguma forma, porque a gente, não vamos falar disso, senão é outra coisa, mas não tem distribuição, você não consegue chegar ao grande público. Sim. Mas, assim, ver um filme como Agente Secreto, né? Eu sou fã do Marte 1, chegando ao grande público com outra direção de arte, com outra pegada, assim. Outra estrutura narrativa, não é aquela linear, né, norte-americana, estadunidense, nem é norte-americana, porque o México e o Canadá... Não, eu agora estou assim também. Também, né? Eu também estou assim. Há um tempo alguém me corrigiu, eu falei, você tem absoluta razão. Não dá para colocar o Canadá e o México junto com essa turma. Junto com esse... não, é diferente. Mas já que a gente falou neles, a gente tem uma influência que está aí, talvez seja uma tarefa, um desafio da cultura brasileira, quebrar essa questão dessa influência da dominação, né, através da cultura, né, estadunidense. É um desafio para a gente, Tata? É um desafio, e eu vou te dizer uma coisa. A Carmen Santos, em 1932, ela dizia isso. Nós não podemos deixar os filmes norte-americanos invadir a nossa praia desse jeito. Nós temos o que dizer. É uma luta imperialista, né? Inglória, de certo sentido. Agora, o que a gente resiste, sabe assim, o que eu acho de maravilhoso, né? Vou falar do audiovisual e não da cultura em geral, porque não conheço, enfim. O que eu acho maravilhoso no audiovisual é que hoje, por exemplo, a gente tem associação de cineastas, associação de produtores, a gente tem associação de roteiristas, os sindicatos dos atores, a gente tem o sindicato da indústria, dos técnicos, enfim,
É um segmento altamente amadurecido politicamente, sim, todos lutando com as suas especificidades e uma consciência de que o Brasil é um país imenso, com muitos sotaques, com muitas... É completamente distinto, né? Uma narrativa indígena de uma narrativa de alguém como nós que vivemos aqui, né? Ou seja, temos uma matéria-prima vasta. Vasta. E afirmar essa diferença, eu acho que é o mais bonito. E construir políticas públicas que defendam essa riqueza também é o nosso desafio constante, estou falando lá desde da Carmen Santos, 32. Né? Que se começa a pensar, algumas pessoas pensam. É claro que esse movimento tem altos e baixos, mas tem um amadurecimento do setor. O que acontece hoje é que a gente, eu acho, está tentando lidar com isso no momento em que existe recursos para a cultura e para o audiovisual, e que tem alguns ajustes aí de política a serem feitos, sob pena, por exemplo, de desindustrializar Rio e São Paulo. Por exemplo, isso é uma coisa grave que está acontecendo com o audiovisual brasileiro. Que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, porque... Exatamente. É uma coisa que de fato, assim, acho que a gente, é tão engraçado porque eu acho que a gente luta pelas duas frentes, né? Sei lá, se eu pego um projeto como É Nós, eu sempre falo isso, é um projeto que não só insere gente no mercado, como lá na frente vai mudar, é uma outra visão de cinema, são pessoas que têm outro olhar, outra vivência, vão trazer outras histórias ou as mesmas histórias, mas com pontos de vista completamente diferentes. E tem que acontecer, é importante que aconteça. Por outro lado, existe já... A verdade é que a gente nunca chegou a ser indústria, e o cinema é uma indústria. Sim. E é uma indústria ser tratado como indústria que emprega pra caramba. Então você também, a gente precisa ter cuidado para não tirar o pouco que já se foi construído. Exato. E é um terror, porque o que a gente tem são migalhas. E aí a gente fica ali, todo mundo brigando, e é um terror, assim. E tudo é política, né? Sim. Política pública. Educação é política pública, cultura é política pública. Ufa. Você sabe que, ouvindo vocês um pouco agora, a extrema-direita, em 32 já tinha essa discussão. Nós passamos por algumas ditaduras ao longo desses anos. A mais recente de 64, e que isso traz um prejuízo muito grande para a cultura, porque do lado de lá, a extrema-direita tem certo... Eles não sabem o que eles vão construir, mas eles sabem o que eles precisam destruir. Sim. Quando o ex-presidente assume, em 19, a primeira medida deles foi fechar o Ministério da Cultura e criar uma narrativa de marginalização dos artistas, professores, jornalistas, mas... e eu, às vezes, eu fico pensando, e eu queria refletir com vocês, que eles, a extrema-direita, quando eu falo eles, é a extrema-direita com o mundo democrático, não estamos nem falando de progressistas de esquerda, mas o mundo democrático. Eles sabem o que querem, que é destruir, porque eles sabem a importância que isso tem em relação à disputa de mundo que a gente quer. E me parece que os democratas, eu incluo os progressistas, né, esquerdistas, parece que a gente não sabe, parece que a gente não tem uma clareza disso. O capitalismo ele é tão danoso que ele convence, né, a vítima a apoiá-lo. Né? E me parece que nessa disputa o mundo democrático não consegue entender. Às vezes eu fico pensando isso, eu queria perguntar para vocês. Mas você não acha que é justamente o teu argumento pela construção? Porque construir... é muito mais difícil. Porque destruir, sim, a gente... Como constrói uma parede? Eu não sei. Sim.
Às vezes eu preciso testar, você vai ter um método, eu vou ter o outro, a gente vai construir. Para destruir, qualquer um destrói tudo. Se coloca a marreta e tal. Então eu acho, assim, e acho que a gente dá muita cabeçada mesmo. E às vezes acho que falta realmente um tanto de coordenação entre a gente, mas você tem que pensar que a dificuldade é essa. É um monte de gente querendo fazer e às vezes discordando a forma que se faz. Sim. E isso já é mais difícil de saída. Eles bastam um apito de cachorro que resolve. Exato. Né? Nós precisamos fazer reuniões plenárias, discutir. Ouvir, você quer ouvir a opinião um do outro. Exato. Isso dá trabalho, identificar, gente. né? Hoje a gente tem... Eu nunca me esqueço quando o ex-presidente foi eleito, que eu estava conversando com uma mulher até aparentemente inteligente. Ela falou assim para mim... Nossa, eu estou muito feliz. Eu falei, não é possível. Ela falou, porque, sabe, eu estou cheia de pensar. Eu gosto de gente que fale para mim o que eu tenho que fazer. Oh, Deus. Então, alguém te falar o que você tem que fazer... eu tenho uma história que eu amo. Uma moça foi contratar uma funcionária para a casa dela, conversou com a moça, gostei de você. Sim, aí ela falou assim, então vou te contratar. Quanto você cobra? A moça falou, é com penso ou sem penso? Penso ou sem penso. Aí ela falou, como assim? Ela falou assim, não, se a senhora deixar para mim escrito o que eu tenho que fazer, os pratos do dia, é um preço. Se eu penso, é outro. E eu acho que as pessoas preferem ganhar menos sem penso. Sem penso. Porque dá menos serviço, né? Dá menos trabalho. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Algumas bastante. Algumas muitas. Mais do que a gente gostaria. Bem mais do que gostaríamos, vamos combinar. Né? Isso é verdade. É verdade. Bom, podemos dizer que... Porque é um momento único, eu acho, para a cultura, o que a gente está vivendo, o audiovisual, sobretudo com as premiações, a exposição. Sim. Eu acho que os dois personagens que mais estão falando, que mais ficaram expostos, tanto o Wagner como a Fernanda, têm dado recado, muitas entrevistas, fazendo uma leitura crítica, com tom, né? Eu espero, e a pergunta é essa para vocês, que esse momento que a gente está vivendo, de alguma forma, seja um passo à frente, que vai abrir aquela coisa, você dá um passo, dá outro, e chega uma hora as coisas começam... Eu estou sendo otimista demais? Eu acho que tá, porque eu acho que tudo é sempre por um triz, sabe? E acho que sem resistência enfim, né, quem toma conta agora a gente está numa onda, né, de extrema-direita, se bem que, eu ia dizer, né, a gente está numa onda de extrema-direita, se a gente não resiste, a gente não, né, não, a gente pode ser massacrados, né? E acho que a gente vê alguns exemplos muito bonitos, por exemplo, de resistência, como agora, né, do Rio Tapajós, onde as pessoas colocaram lá. Sim. Né? E acho que a gente também, né, coloca o nosso corpo nessa luta, né? Lili como diretora, mas principalmente como atriz, você está lá, né? É você que está expressando, que está se colocando, que está... Olha, Ernesto, eu vou te dizer uma coisa. Eu achava que o mundo andava para frente até 2016. Ali eu fiquei estarrecida, porque eu falei, gente, está indo muito para trás. Muito para trás mesmo. E a gente viu o quão para trás podemos ir, né? E o quão rápido se pode destruir. E isso que a Lili falou, né? Você, para construir, muito tempo, muita discussão, muito compartilhamento, e para destruir Então, acho que a gente precisa estar junto e precisa resistir. Eu acho que não está ganho, sabe? Sim. Nada está ganho. E mesmo
no audiovisual, um audiovisual soberano, que é a minha palavra de ordem agora, é um audiovisual soberano. A gente está sob ataque. Sim. Sabe, pelas plataformas que não estão respeitando uma regra básica, que é venham aqui ganhar dinheiro. Nós somos o segundo mercado, né, para nós estamos falando de delas. Netflix, essas plataformas. Né? Exatamente, as plataformas de streaming. Vêm aqui, exploram o nosso mercado, que é ótimo, nos contratam para trabalhar, mas tem, a exemplo, né, da Europa e de muitos outros países, precisam deixar recursos aqui através desses impostos, que não são impostos, né, são CIDs, para dizer tecnicamente, que alimentam, que ajudam a promover, a fomentar o nosso audiovisual aqui. Sem isso... E não é favor, hein? Não é favor. Sem isso não é bondade, tipo, não é nada, é negócio. Essa tem discussão, que ser. foi bom você falar sobre isso, porque essa discussão, Tata, era até um ponto que eu queria trazer, porque quando a gente fala do momento que a gente vive, no geral, a gente coloca, a gente saiu de um governo de extrema-direita, na figura do Bolsonaro, e entrou um governo de centro-esquerda, democrático, na figura de Lula. E, às vezes, fica parecendo que a vontade de Bolsonaro e a vontade de Lula. O presidente Lula governa com um Congresso, o pior Congresso da história, e o Congresso que sabe o que tem que fazer, que é destruir a cultura. Porque quando eu falei lá no início, né, é uma análise minha, que a extrema-direita sabe o que faz no sentido do que ela precisa destruir, porque sabe que é através da cultura, da arte, que a gente transforma mentes e corações. Isso está no manual, né, que eles fizeram lá na redemocratização. A Linha Dura fez um manual contra, né, o comunismo e tal. Sim. E aí era um livro de cabeceira do Olavo de Carvalho, né, que foi o mentor dessa gente. Né? Nós temos que atacar a cultura, os jornalistas, as universidades. Então, assim, parece que eles sabem o que tem que fazer, a razão, né, de destruir. E nós, né, nesse momento, a gente... Por isso que a Lili falou assim, você tem que conversar, escutar e tal. Às vezes me parece que falta um pouco dessa clareza da importância da unidade, né, dos artistas e operários e operárias da arte e da cultura como um todo. Acho que falta... eu percebi isso nessa discussão agora da movimentação, que assim, isso era para ter uma movimentação nacional, né? Assim, todo mundo indo para a rua, né? Falou, olha, as empresas de streaming têm que deixar. Na Europa parece que são 30%, quase 30%, não acho é que isso? Não chega. Acho que não chega a 30%, 20, porque tem outros detalhes, 20... 20 e pouco. Mas, de qualquer forma, o pensamento está garantido. Você não pode vir aqui na nossa casa, no nosso país, explorar o que tem e levar tudo embora e deixar o quê? É tipo, assim, a relação... Colônia, né? Para mim, é colônia. É um português que vem aqui... até da obra, né? Interferência na obra. E que explora os indígenas, escraviza e deixa a gripe. Não pode. Principalmente essa questão da obra, né? A questão da propriedade intelectual, é a coisa mais forte, né, do que tem acontecido até agora e que não deve mais seguir acontecendo, que é a ideia é tua, a plataforma compra, licencia a sua ideia, fica com ela, pode até te demitir e fazer o filme ou a série em outro lugar. Exato. Quer dizer, a propriedade intelectual é nossa, você não pode usurpar isso. A gente não quer que isso seja usurpado, de forma alguma. E mais do que isso, a gente conquistou aqui no Brasil
uma série de mecanismos de fomento e que se né, a maior parte da atividade audiovisual ela é alimentada por ela mesma. Sim. Enfim, né, tem tecnicidades aí que acho que não vale a pena, mas é fomentado por ela mesma e justamente são mecanismos que foram criados, por exemplo, onde o recurso vai para um fundo, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, onde tem um comitê gestor, que tem uma gestão de 2 anos, e que define para onde, teoricamente, né, o funcionamento previsto a partir de dados, da onde a cadeia produtiva está mais frágil, onde vamos fomentar nesse período de 2 anos. Então, o que se tem que fazer é fomentar, quer dizer, incrementar esse fundo e a atividade do comitê gestor. O que as plataformas agora, com essa nova lei, quer dizer, com essa versão da lei que está aí, estão propondo, é extrair o dinheiro do fundo setorial e começar a fazer o balcão de fomentar diretamente, ainda que a livre negociação aconteça, dependendo da sua força ou não, você vai ceder a propriedade intelectual ou não, o valor que vai ser dado à sua produção. Enfim, se está na mão, né? Não dá para estar na mão. Né? A nossa cultura tem que ser gerida por nós, que é isso. Né? A gente não queremos ser tutelados. Né? A gente está falando de uma história de quase 100 anos de construção de pensamento soberano. A gente está falando que a gente chegou à construção de mecanismos de fomento à atividade como um todo, né? A formação, preservação, distribuição, exibição soberanos. Não dá para voltar para trás, por mais que o movimento seja esse. Né? Então, tem momentos que tem que segurar um na mão do outro e não deixar passar. Né? Muito bem. Como tudo é política, né, Lili? A gente, eu às vezes, voltando àquela analogia que eu estava fazendo, a figura do ex-presidente, a figura do atual presidente, fazer política a gente precisa olhar para esse Congresso Nacional, a gente precisa olhar para o Senado Federal, a gente precisa ter representantes da classe. A gente precisa fomentar isso. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisavam perceber realmente, né? Quanto é importante um senador, quanto é importante um deputado, quanto é importante um vereador. Né? E a gente realmente é uma coisa que a pessoa sabe para quem ela votou para presidente e olhe lá, né? Exato. Talvez, quem sabe, assim, não sei também se eu sou otimista, mas, sei lá, com o Instagram agora, sei lá, a pessoa falando ali, você vê. Eu sinceramente, eu acho que do caos, se você olhar o caos, você sempre vai tirar também algumas lições, né, e oportunidades. Né? E eu acho que aí está uma bela oportunidade. A gente falava aqui sobre o atual humor do eleitorado brasileiro, né, que às vezes assusta, porque a gente, numa eleição, tradicionalmente você usa critérios comparativos, né? Ainda mais com uma eleição, um país polarizado, podemos falar dessa forma, né? E obviamente que você usa critérios comparativos, e aí você olha e você fala, gente, estão comparando e estão mesmo assim, né? Mas eu acho que daí, e aí pode ser um otimismo tolo, mas eu acho que a gente tem oportunidades aí. Pelo menos a gente está falando mais sobre isso, mesmo o Brasil democrático, né? Porque eu parei de falar essa coisa de esquerda, direita, extrema-direita, porque, na verdade, nós temos a extrema-direita e tem o outro lado, que é o mundo democrático, o Brasil democrático. Né? Depois a gente discute um pouco, né? Depois que a gente passar por isso... E observe que isso tem a ver com o que você estava falando, é outra dificuldade. Porque eu acho que a extrema-direita é muito clara no que ela quer, assim, é um objetivo muito... Pragmático. Bandido bom é bandido morto. Lei Rouanet. Vocês mamam na Lei Rouanet. Acabou. E aí você vai conversar... Não tem, porque a pessoa
não quer ouvir, né? Se quer, ouve, porque é isso, você tem que ouvir, você tem que aprender a ouvir, discutir, falar. Não se quer ouvir, assim, literalmente um pensamento fechado, né? E isso eu acho muito mais difícil de combater, porque você tem um monte de vertentes, assim. O mundo democrático é isso, é minha opinião, que eu não sou tão radical quanto a sua, que é mais radical que a... E é isso, e é mais difícil. Assim. Eu gosto dessa coisa, é minha opinião, porque o cara, ele dá opinião, você fala, não, mas peraí. Fala, não, mas a lei tem não, que matar isso é todo sua mundo. opinião, a minha opinião. Bom, vocês sabem muito mais do que o tempo de televisão, eu sempre curto. E eu preciso falar de algumas coisas também. Fala. Que talvez sejam mais agradáveis para quem está nos assistindo, porque tem gente também que fala assim, eu não aguento mais política, lá vem o pessoal. Bom, Lili, você tem uma carreira extensa, como a gente apresentou, e você ainda corrigiu, né? Longa. Bom, humor, né? Eu sou companheiro de uma comediante e sou apaixonado pelo humor. Acho, inclusive, que é uma das ferramentas mais eficientes, né, para crítica e etc. Como é que você vê o humor, né, na tua carreira, e o humor que anda aparecendo por aí, o que pode vir à frente? Vamos lá, você conta um pouquinho da tua história no humor também. Bom, eu acho que, como tudo, assim, as coisas estão mudando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô com uma coisa agora que chama Vandona Cacheta, Funerária Cacheta no Instagram. E são quadros longos, porque a gente gosta de serviço, né? Sim, então a gente vai lá, a gente faz o roteiro, decora 6 páginas. E eu murro em ponta de faca, porque você coloca isso no TikTok, você coloca isso no Instagram, e você vê que coisas muito menos elaboradas, vamos chamar assim. Sim. Mas tudo que é menos elaborado também exige menos exercício de compreensão e de percepção. Sim. Eu acho que a gente tem que continuar lutando, assim. Eu acho que a gente tem que estar atento às coisas que estão acontecendo. Eu acho o humor uma super arma. Verdade. Como audiovisual, é uma super arma. Tanto que eu acho que existe mesmo. A arte é uma arma incrível, né? Tanto para a gente melhorar o mundo, como a gente melhorar a gente mesmo, né? Então, eu acho, assim... por outro lado, a gente... Sei lá, o mundo é outro, né? Eu acho que a gente ainda precisa compreender. O melhor elogio que eu recebi foi de uma menina de 13 anos. Ela escreveu assim: pela primeira vez eu consigo assistir um vídeo mais de 3 minutos sem subir. Olha! Que é um super elogio, mas é muito triste. Sim. Ao mesmo tempo. Uma pessoa que não 13 consegue anos. prestar atenção mais que 3 minutos. Então, eu fico pensando o que é essa nova fórmula, como é que a gente tem que produzir, o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que dominar, porque o Instagram, você tem que saber dominar, né? Sim. Assim, para mim, eu vou admitir que eu sofro muito. Sim. Porque eu não tenho tanto conteúdo, né? Você que pensa. Não, mas eu digo assim, tem gente que está aqui, tudo para mim não é conteúdo, eu estou aqui, estava ouvindo vocês, eu estava só... pegando conteúdo, eu não estou produzindo nada às vezes eu não quero, só quero viver, não quero produzir, e meu viver não é a água que eu estou tomando, olha lá, na hora que eu pego a água corta, porque não é melhor assim, isso não interessa, né? Você sabe. Eu acho que a gente vive esse fenômeno das redes sociais e que ninguém sabia lidar com isso, nem os órgãos que deveriam regulamentar, nem as próprias big techs, e muito menos o público. Eu acho que o bizarro, essa coisa que choca, eu acho que o algoritmo tinha uma lógica matemática, que é o seguinte: mais pessoas assistindo é porque estão gostando e vamos distribuir. Por isso que essas aberrações, né, surgiram, inclusive, políticas. Né?
eu acho que a gente... Porque eu olho os meus comentários sempre com um olhar analítico, assim, né? E esse comentário que você recebeu, eu acho ele maravilhoso. Porque uma garota de 13 anos perceber que tem um conteúdo ali, entende? Porque eu acho que essa geração tá se enchendo o saco, ninguém aguenta mais e vê bobagem, sabe? Eu acho que tem um período... Eu não sei. Você é um otimista, né? Não, eu sou. Olha que eu para falar isso, porque eu sou. Para eu falar que você é um otimista. Eu sou. Eu também sou. Mas eu não sei. Eu acho que tem um fundamento nisso, porque assim, as pessoas vão assim se perturbando. Eu sinto isso, inclusive, no campo da política, sabe? Que surgiu muita coisa. Eu estou desde quando era mato, né? Um vídeo meu viralizou por conta da Regina Duarte, que foi uma resposta que eu dei a ela, e a partir dali eu assim, comecei a receber muitos seguidores, então eu estou lá desde o começo, quando, né, não tinha essa coisa da política, de fazer críticas e tal. Então eu venho acompanhando, né, os outros canais. E eu sinto que tem assim, ninguém aguenta mais, né? No cinema, no teatro, mesmo na TV, para mim o maior pecado que quem escreve comete é enrolar o público. O público sabe que está sendo enrolado. Às vezes ele aceita, ele fala, não, tudo bem, né? Eu vejo muito isso em séries, começaram a enrolar para... Então, assim, na internet o que eu estou vendo é isso. As pessoas já olham e falam, está enrolando. É lacração. Então, eu tenho, falando de 2016, 2026, eu acho que nós vamos ter um recorte desses 10 anos. Foi aí que o Trump foi eleito, foi aí que a Dilma caiu, foi aí que o Instagram mudou para vertical e isso virou por conta do TikTok. Né? Então, eu acho que nós estamos fechando um ciclo. Só para justificar o meu otimismo aqui, tá? Mas, de verdade, Lili, eu acho, eu perguntei isso porque, assim, vocês duas são pessoas super criativas e já testadas, né, na vida. Né? Vocês têm um acúmulo de experiências, de obras. Eu já fui testada. De obras, né? Tem muito conteúdo, vocês têm muito conteúdo, e eu acho que nós estamos chegando nesse momento que as pessoas falam, não, eu não sabe, o que é engraçado, bacana, tal, mas como a menina de 13 anos, ela vai falar, não, eu tenho uma de 12 que ela tá assim também. Tá já tendo críticas. Sim. Agora, tem uma diferença, né? Eu acho, eu quero dizer, declarar aqui que eu também sou otimista e que eu acredito nos sonhos e que a gente tem que ter esse imaginário, essa utopia, né? Todos nós temos que cultivá-la. A gente não luta, a gente não vai adiante, a gente nem levanta, tem que estar aqui, tem que ter aqui. Tônus, exatamente. Só um parênteses, para mim, o que falta para essa geração, utopia. Eu também acho. Sonharem com algo, falar que ter projeto. Sobra, né? E parar de ficar em tela, porque eu acho que tela, gente, não é à toa que alguns países estão restringindo. Sim. Porque realmente, se você pensa que aquela tela, ela é um domínio de uma comunicação, porque o algoritmo é matemático, mas tem alguém que está manipulando aquela matemática, né? Sim. É por isso que vídeos de violência viralizam tanto, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, né, alguns políticos recebem mais likes e outros não. Enfim, certos discursos, tal discurso de ódio. Então, assim, eu acho que realmente para a gente sobreviver intelectualmente enquanto humanidade, é preciso restringir essas telas, né? Sim. Eu vi até outro dia no Instagram... Disse aquela que quer restringir as telas. Inclusive. Por acaso no Instagram. Por acaso no Instagram, ali fazendo aquele scroll até o infinito. Eu vi um videozinho de algumas crianças, não me lembro agora qual país nórdico, e que o telefone, aquele fixo,
coloridinho, ele voltou à Que bom moda. seria. Porque aí você vai viver, né? E aí você quer falar com alguém, liga, toca o telefone, você liga e depois você sai e vai fazer outra coisa, né? Porque eu, às vezes, na minha casa, hoje, eu me vi assim, no celular, descendo a escada, criatura, se tropeça, cai. Os ossos são de uma idosa, entende? Eu fui entrar no elevador do prédio aqui da TV hoje. Eu olhando o celular, fechou a porta. Eu fiquei. Você ficou... Eu falei, Pois nossa a senhora. gente tem que também, né? A gente Sim. tem que ser pai e mãe de nós mesmos, né? É. Porque, nesse sentido, porque, gente, não dá, né? Não é só a Austrália para restringir, eu não sei onde, a gente também. Muito bem. Bom, nós estamos chegando já ao finzinho do programa, já estou me avisando aqui. Se a gente conseguir de uma forma rápida, o que a gente pensa, o que vocês estão pensando para o futuro. A gente já falou muito sobre isso, inclusive do nosso otimismo, né? Mas como é que tá, Lili? Vamos conversar por você. Pensando em comprar um terreno, fazer assim uma casa de idosos para fazer Era um plano, eu já ia pegar o cartão. Eu já ia pegar o cartão. Quando eu tinha 30 era um A plano. Tereza Freire que fala isso. A Tereza ela fala isso. Ela fala, tem um sítio, olha, fazer aqui uns quiosques para um chalezinho. Faz os chalezinhos e uma Exato. área comum para a gente cuidar uns dos outros, né? Tem que ser um plano, né, gente? Tem que ser um plano, exatamente. Pode Eu vou ser falar pirâmide. sinceramente, assim, eu hoje em dia, eu repenso, assim, a gente tem projetos, sei lá, tem um projeto de longa que já fiquei 5 anos batalhando. Fico pensando quanto tempo mais eu batalharei, porque você rodar com 70 anos, tudo bem, tem o Manuel, todo mundo me fala, mas tem o Manuel de Oliveira. 110 anos. 110, mas sei lá, né, é um caso ali, né, é uma pérola, estou mais para uma ostra comum. Mas sei lá, eu acho que o plano é continuar vivendo. Eu acho que o A Nós é um projeto que começou muito sem... Nunca pensei que ele fosse chegar na dimensão que ele atingiu hoje. Eu acho que é um projeto que muda muitas vidas. E acho assim que ensinar cinema para essa moçada, com a qualidade que a gente faz, de graça, então, né, fiquem ligados aí, nóisnafita.com.br, quem se interessa por cinema, das nossas redes sociais. Eu ia falar, tem Instagram? Tem Instagram, tem TikTok. Olha, quero interromper teu sonho para dizer que eu acho a qualidade dos filmes do É Nós impressionante. É muito boa. De verdade, assim, vale Bom, a nós pena. vamos agitar o Cine TBT aqui. Eu acho legal com fazer uma vocês. só até dos estudantes, assim. Eu Pois acho que é um projeto que é muito, muito legal em vários níveis. É muito legal para a gente que faz, é muito legal para os jovens que fazem. Eu acho que é um projeto muito horizontal, como deveria ser escola. E acho que a gente vem repensando o tempo inteiro. Então, eu acho que o É Nós para mim, é o futuro ali. É como se fala lá, você está andando no horizonte e eu não desisto. É o Mujica, né, que fala. É bonito isso. E como atriz aí, né, estamos vivendo, estamos fazendo, estamos trabalhando. Tem a Vandona, que eu quero levar para o teatro. Que ótimo. Com jovens, também a equipe é toda jovem, que é para misturar, fazer essa coisa de misturar os velhos com os novos, que eu sempre acho que o troca-troca é interessante, não importa a idade. Sim. Então, Muito bem. é isso que eu penso, assim, que eu me dirijo para. Lili, querida, conte com a gente aqui, viu? Obrigada. Conte com a gente aqui, a gente quer fazer um agito aí, cultural, no audiovisual, Bora. artes cênicas, e a que gente legal. conta com vocês. E a Vandona é incrível, né? E a Vandona tá lá no Instagram, gente, tá fácil. Tá fácil, Vandona Cacheta. Vandona Muito Cacheta. bem, muito bem. Você, Tata, como é que você está? Olha, eu tô, agora lançando um documentário, Mulheres Artistas, subvertendo a submissão, no canal Arte 1. Sobre mulheres artistas do século XIX, isso já é uma realidade. Estou escrevendo um roteiro para um documentário
que eu vou fazer com a Lua Gabanini, do Núcleo Bartolomeu, e com a Vera Hamburger também. O Mulheres Artistas é uma parceria entre nós. Aliás, eu quero ver se eu trago a Vera aqui também. Traz a viu? Vera. A Vera Sim. tem muita história para contar. Sim. E Baderna, que é o próximo projeto, e daqui a pouquinho, no segundo semestre, Democracia, vamos filmar. E eu estou preparando um roteiro para um projeto chamado Sexo e Luta. Quer dizer, já está na 30ª versão, um projeto chamado Sexo e Luta. Bom, também quero namorar, quero, sei lá, sabe, viajar, tirar férias. Tenho planos esse ano. Viver. Né? Que maravilha. Quero viver com saúde. Com saúde. Me esforço para fazer exercício, ir para academia, cuidar de mim. Desfrutar das amigas, dos amigos. Beber, não só isso. Se perder um pouco. Perder um pouco. Perder. Levar a vida, né? Levar a vida. Aliás, eu quero fazer um pequeno à parte, né? Teve uma discussão sobre mulheres artistas e o exemplo de algumas mulheres, né? Uma delas casou, foi companheira de um cara casado com 3 filhas, a outra teve uma filha natural. Aí, sabe, assim, para mim são exemplos de pessoas que fazem o que querem, né? E acho que é isso que você é. E que eu sou também. Na medida do possível, a gente faz o que quer. Muitíssimo obrigado, viu? Vocês. Muito bom. Vocês. Foi muito bom. Vocês foram maravilhosos. Obrigadíssimo. Obrigada. Vamos falar delícia. em breve. Quero ver se a gente recebe vocês e os parceiros, parceiras, amigos e amigas. Né? As conexões todas, a gente fazer vibrar de uma forma bacana. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Amaral, Lili Fonseca. Uma delícia. Obrigada. Vamos lá. Pablo Picasso disse que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Para Van Gogh, a arte é para consolar aqueles que são quebrados pela vida. A grande escritora Clarice Lispector disse que a arte não é pureza, é purificação. Não é liberdade, é libertação. E um dos maiores poetas brasileiros, Ferreira Goulart, decretou: a arte existe porque a vida não basta. É sobre isso o Conversa Sem Curva de hoje, sobre criatividade, luta, formação e disseminação do conhecimento. É no teatro, na TV, nas telas de cinema que se dá essa transformação. Uma ideia, por mais simples que seja, vira uma obra de arte que vai emocionar, influenciar e até incomodar a plateia. Porque esse incômodo que faz pensar também é função da arte. Feliz é o país que pode se orgulhar da sua produção artística e se orgulhar, acima de tudo, de ser a terra de talentos como Tata Amaral e Lili Fonseca. Até a próxima. Beijo grande para vocês.